É este assunto que analisamos agora em estúdio. Recebemos Bagão Félix, economista e ex-ministro do Trabalho e Solidariedade Social. Sr. Doutor, muito boa tarde, obrigada. É um gosto recebê-lo aqui no NAU. Posso pedir-lhe uma primeira reação a esta reação também da UGT, depois da greve geral da semana passada? A Central Sindical foi chamada, sabemos que a CGTP também vai a 7 de janeiro ao Ministério. Não é? Exatamente, com a presença do Primeiro-Ministro, exatamente. Do que acabo de ouvir, acho que é uma reação esperada, cautelosa e construtiva. O Governo não podia... Aparentemente não se vai partir da base zero, ou seja, de pôr tudo de lado, mas de poder alterar, discutir, negociar, alterar artigo a artigo e, obviamente, também envolvente geral. Penso que dificilmente era de esperar outra posição responsável da UGT neste caso. O Governo não podia ter outra atuação depois da greve geral da semana passada? Sim, claro. Acho que a greve geral foi também um ensinamento para o Governo. Primeiro porque foi uma greve geral, ou seja, incluiu a CGTP e a União Geral dos Trabalhadores, a UGT. Em segundo lugar, porque pode-se discutir números e quantidades e todos esses aspectos, mas deu um sinal de algum desconforto, de muito desconforto, relativamente a esta legislação laboral. Em terceiro lugar, acho que o Governo deve tirar desta greve geral e destes movimentos a ideia de que não pode ter uma lei aprovada num ambiente de desconcertação social. E tanto mais que a legislação tem que ir ao Parlamento e, portanto, qualquer base de menor concertação, de menor encontro de um denominador comum a todas as partes no âmbito social e da concertação, é um elemento que atrofia as possibilidades de aprovação no Parlamento, porque o Governo é um governo minoritário. O senhor foi Ministro do Trabalho, esteve também, de resto, na base desta lei laboral que conhecemos hoje. Como é que se gera esta negociação? Não na desconcertação social, exatamente como referenciou agora, mas como é que se chega exatamente a consenso? Como é que se faz isto? Dá muito trabalho. É preciso muita paciência. Imagino que sim. Ou como agora se diz resiliência, eu não gosto do termo, mas diz-se muito. Não há ótimos sociais. Quando estão em parte interesses que podem ser convergentes em alguns aspectos, mas são divergentes noutros, há que tentar encontrar um denominador comum, em nome do interesse geral, em nome do bem comum. Lembro-me, evidentemente, que naquela altura, em 2002, era a elaboração de um código do trabalho, portanto, mais de 800, 900 artigos, mas houve mais de 100 reuniões no âmbito da concertação social. E, aliás, foi com base nisso que se conseguiu que houve uma greve geral, mas não foi uma greve geral, foi uma greve geral parcial, porque a UGT acabou por dar o seu acordo ao articulado na sua versão final. Uma versão final que é muito diferente de qualquer projeto inicial, porque procura conciliar interesses, como digo, que à partida tem alguma divergência. Olhando para esta proposta que o Governo apresentou aos sindicatos, o que é que lhe parece, onde é que está o maior desequilíbrio aqui em relação a este assunto? Eu aí distinguia duas questões. A questão do método, ou seja, do caminho para lá seguir, e a questão do conteúdo das normas. A questão do método, acho que este projeto é um projeto relativamente inoportuno, não quantificado, desequilibrado, desenquadrado e que exigiria uma maior atenção junto dos parceiros sociais do que aquela que teve. Por outro lado, eu recordo a Sra. Ministra, que é uma pessoa habilitadíssima do ponto de vista técnico e jurídico nesta área laboral, mas não pode ter determinado tipo de frases, como aquela que teve, por exemplo, dizendo que a lei atual estava desequilibrada a favor dos trabalhadores. Bem, é preciso perceber que a gênese do direito laboral, o direito do trabalho existe fundamentalmente, não apenas, mas fundamentalmente, porque há uma parte mais fraca ou com menos poder que importa proteger. Que é o trabalhador. Que é o trabalhador. Portanto, não se pode ter uma frase destas. E que logo à partida torna inquina o processo de concertação, não é? Por outro lado, depois
o governo deixou-se, entre aspas, sequestrar por questões relativamente menores. Certamente recordar-se, até melhor do que eu, certamente, que isto começou tudo com a questão das licenças de amamentação. Exatamente. Onde estava uma questão de pormenor, quer dizer, eu acho que, aliás, é um disparate estar a mexer, né, nesta questão que está bem legislada, na minha opinião. Mas, a certa altura, uma pessoa que lesse as notícias ou ligasse a sua televisão, julgava que se reduzia à amamentação e pouco mais os 100 artigos que estavam em mudança. Portanto, o governo, de facto, deixou-se sequestrar nesta armadilha. Agora, foi só uma falha de comunicação? Desculpe? Acha que foi só uma falha de comunicação essa forma? Não sei. Acho que pelo menos foi uma falha, permita-me utilizar a expressão, tática, não é? Porque há uma estratégia e depois há uma tática, que é normal quando se põe à mesa interesses diversos, não é? Quanto ao... E é claro, agora o governo, até depois da greve, está naquela fase de... Eu vou utilizar uma frase futebolística que, aliás, é maldita, que é correr atrás de prejuízo, não é? Está a correr atrás de prejuízo. Não se deve dizer atrás de prejuízo, deve ser contra o prejuízo, não é atrás. Certo. Mas, enfim, como é a frase que sempre se diz, sim, muito bem. Porque, na minha opinião, neste pacote há medidas aceitáveis, boas, e há medidas negativas, e há outras que se devem discutir. Eu posso dar exemplos de qualquer uma delas. Sim, o Governo questiona exatamente esta alteração, ou justifica esta alteração, pela necessidade de adaptar a lei laboral ao mercado atual. Isso faz-lhe sentido? Faz todo sentido. Aliás, a legislação laboral não é um corpo imóvel, não é? Nem é uma peça de arqueologia jurídica. O mundo muda constantemente. Nós não podemos ter soluções no domínio laboral para um mundo que já não existe, que é o mundo dos anos... Já nem digo dos anos 80, 90, 70 do século passado, mas quando há 23 anos foi criado o Código de Trabalho. E, portanto, essa adaptabilidade a uma nova geografia de empregos, uma deslocalização empresarial, a uma situação de envolvimento, de competitividade cada vez mais dura, não é? E a legislação laboral deve procurar conciliar, por um lado, a competitividade económica e a produtividade, que é essencial para a produção de riqueza, não é? Com o personalismo laboral, ou seja, a defesa de direitos importantes dos trabalhadores, direitos de personalidade, direitos de proteção social, etc., com uma justiça distributiva, os salários são cada vez uma parte menor na estrutura do rendimento nacional. Outras não é? Questões a considerar. E, por outro lado, com a conciliação de tempos, que é uma questão que não se colocava há 40, 50 anos. Desde logo a conciliação entre tempos de trabalho e tempos de lazer e familiares, sobretudo familiares, que aliás até do ponto de vista demográfico é uma questão muito importante. E é interessante porque, por exemplo, eu estava à espera que, havendo um pacote de alterações laborais, da tal ideia de adaptabilidade constante às exigências dos tempos atuais e futuros, já se podia discutir um bocadinho a questão relacionada com a inteligência artificial. E acha que devia estar contemplada aqui? Ou pelo menos começar a contemplá-la. O quê, por exemplo? O que é que poderia estar contemplado? Porque, repare bem, a inteligência artificial vai colocar novas questões, designadamente ao nível do desaparecimento ou obsolescência de algumas profissões. E isso, como é que vamos resolver isso em termos de gestão dos postos de trabalho? Como é que que medidas flexíveis que protejam os trabalhadores, mas que protejam as empresas que lhes dão trabalho, para situações em que a inteligência artificial vai dispensar uma série de funções que atualmente são feitas por nós, por pessoas, não é? Isso significa que provavelmente no futuro vamos ter outras alterações? Exatamente. Outra questão que poderia estar também neste pacote era aquilo que eu chamo os problemas de precariedade estrutural. A precariedade é um estado temporário à partida. Mas hoje há situações laborais que são de precariedade estrutural. Desde as plataformas digitais até outras atividades em que as pessoas estão num constante... E olha, por exemplo, nesta legislação proposta, fala-se dos contratos a termo. Não considero que seja errado passar 2 para 3 anos no máximo. Mas acho um erro grande
possibilitar-se a ideia do contrato a termo permanente. O que é que eu quero dizer com isto? É aquele trabalhador, ou melhor, pode ser contratado a termo, um trabalhador que nunca teve um contrato permanente. E, portanto, pode estar desde os seus 20 até à idade da reforma em contrato a termo, não tendo nenhum contrato permanente. É uma figura nova, que é o contrato a termo certo. Não concorda, pelo que eu, deixa-me só, exatamente, pelo que eu percebi, não concorda com esta Não, com esta figura. parte não concordo. Com a passagem de 2 para os 3 anos, não acho, não vem nenhum mal sobre isso. Dr. Bagão Félix, a Ministra a dizer que não recua, mas na realidade esta negociação ou este encontro com a UGT, por si já é um passo diferente, não é? Sim, eu até arriscaria dizer que o que a Sra. Ministra hoje disse, e disse bem, podia ter dito no primeiro dia, logo em julho ou agosto, porque é isto mesmo. É preciso receber propostas, procurar conjugá-las, discuti-las, analisá-las e andar para a frente. Portanto, alguma coisa que correu mal face a este enunciado propósito que a Sra. Ministra indicou. Há pouco estava a falar de alguns pontos aqui, concretamente em relação a esta lei. A Ministra também diz que há algumas traves mestras. Se fosse Ministro, quais seriam para si os pontos mais essenciais desta? Já nos falou da inteligência artificial, mas, mas nesta altura... Olha, ainda voltando aos contratos a termo, eu falo agora nisso porque levanta uma questão muito interessante, que é a da efetividade da lei. A lei existe, mas às vezes não é cumprida ou é mal cumprida. Acontece que os agentes económicos, alguns, mas o mercado é o que é, muitas vezes a questão não está no uso da lei, está no abuso da lei. Não é? Os contratos a termo em si são um expediente importante para, ao menos, não se está no desemprego e se iniciar desempregados de longa duração, empregados à procura, jovens à procura de primeiro emprego, enfim, uma série de situações, sim. Não é? O problema está no seu abuso. E depois, para atalhar o abuso, paga o justo pelo pecador. Eu dou-lhe um exemplo interessante desta matéria, como que quando se restringe de um lado, normalmente há uma escapatória no outro lado qualquer. E este é um exemplo clarividente disso, que é, quando o anterior governo, o governo do Dr. António Costa, passou os contratos a termo, tornou-os mais rígidos, para 2 anos, com regras mais apertadas, o que é que aconteceu? Aumentou o período de experiência, o período de experiência, agora não me recordo bem do termo, que é para 180 dias para praticamente quase toda a gente. O que é que aconteceu? Aconteceu que o período experimental... Experimental, é isso que eu estava a pensar exatamente. O período experimental passou a ser um sucedâneo daquilo que não se podia fazer nos contratos a termo. E nos últimos 2 anos, ou melhor, em 23 e 24, 84 mil contratados à experiência, por um período experimental, terminaram o seu período experimental sem qualquer indemnização, porque não é prevista, e no fundo usaram isso como contratos a termo mais curtos. Portanto, não vale a pena encontrar, muitas vezes, garrotes administrativos para rigidificar uma lei que depois é pervertida no abuso que se faz dessa mesma lei, não é? Este era um ponto que eu sempre tive com muito interesse quando analiso as questões da legislação laboral. Mais medidas, por exemplo, a questão do banco de horas. Individual, este banco de horas individual, sim. Que regressa, de resto, é uma medida que regressa aqui. Regressa, no fundo regressa. Aliás, faz sentido? Agora, deixa-me sobre isso, regressar e não regressar. O país está sempre em fluxos e refluxos normativos, não é? Quer dizer, agora um governo de uma determinada cor legisla no sentido, veio outro a seguir, anula e passa, e depois o outro a seguir veio... Isso também lhe parece contraprodutivo. E na legislação laboral está-se a verificar muito isso. E perde-se um valor que é fundamental para quem investe, para quem produz, para quem trabalha, que é o valor da estabilidade das regras do jogo, não é? Mas no caso do banco de horas individual, eu acho que é positivo, porque permite a adaptação às encomendas, aos ciclos das empresas, pode ser favorável ao trabalhador para conciliar designadamente tempos de trabalho e tempos de família, e se houver acordo individual, que é o acordo que está previsto, não me parece mal. Mas, exatamente.
Doutor Bagão haveria Félix, muito mais medidas a falar sobre isso. Teremos mas... naturalmente a oportunidade, ainda Com durante certeza. esta negociação entre o Governo e os sindicatos. Doutor Bagão Félix, muito gosto em recebê-lo aqui no NAU. Obrigada pela sua Muito análise obrigado. e disponibilidade. Boa tarde, obrigada.